Ana Brito. Chama todo mundo aí, já que a gente sabe que o Facebook tem atrapalhado a nossa interação. E a gente vai falar hoje sobre como potencializar o nosso processo de emagrecimento. E aí, aproveitando o assunto, eu quero falar sobre uma dúvida que eu vejo que as pessoas têm de por que usar Burn e verde se os dois fazem a mesma coisa, né? E não, eles não fazem a mesma coisa. Muito pelo contrário, um complementa o outro. O verde potencializa, né, o trabalho do Burn. Então vamos lá, vamos começar nosso assunto. Quem for entrando vai vendo. Só confirmem para mim se a live está certinha na página aí da Europa, por favor. Porque o Facebook também tá doido e tem hora que ele me joga para outro lugar. Lena, boa noite. Ô Lena, ô Patrícia Albino, confirme para mim, por favor, se nós estamos realmente na página da Europa. Lina, boa noite. Ah, então tá bom, Manuel, muito obrigada. Então vamos lá, vamos começar. A gente sabe que quando a gente começa um processo de emagrecimento ou que a gente decide emagrecer, nós queremos que tudo aconteça muito rápido, né? Porque a gente pensa no quanto a gente tem de peso a emagrecer, a eliminar, e fica com isso na cabeça e quer que isso seja de uma forma rápida. Mas a gente também não para pensar quanto tempo foi que a gente levou para engordar, não é isso? Eu sempre gosto de dar um exemplo do meu processo de emagrecimento, tá, gente? Um dia eu vou parar para contar só o meu processo, para vocês entenderem um pouquinho, entenderem aonde foi que eu cheguei no Marita, como eu conheci o Marita. Só que o que acontece? Eu conheci o Marita com 37 anos, tá? E então eu vinha engordando desde os 18. Na verdade, eu não fui uma criança magra. Eu sempre fui uma criança gordinha. E depois eu dei uma crescida, eu não emagreci, tá, gente? Eu cresci em estatura e fiquei com um peso bom, porque eu cresci, né? Ou seja, o peso distribuiu pela altura e ficou um peso bom. Depois dos 18 anos, eu comecei a engordar de forma desordenada, né? Devido a vários fatores, não só alimentares. Tinha fatores ligados à minha saúde, ao uso de corticoides, antialérgicos, muito antibiótico, tá? E outras coisas aí, alguns tratamentos que eu fiz para alergia, que eu tomava uma vacina semanal, e isso foi piorando, né? E aí chegou a fase adulta, aonde eu fui parando de praticar atividade física e continuei me alimentando do jeito que eu me alimentava, ou até piorei muito a qualidade da minha alimentação, uma vez que eu já era, né, uma pessoa independente, não fazia mais o que minha mãe mandava. Então a gente vai colhendo os frutos, né, de tudo que a gente vai fazendo errado. Não estou falando que a questão do sobrepeso e da obesidade seja só fator realmente culpa nossa, da nossa alimentação ou dos péssimos hábitos. A gente tem outros fatores envolvidos também, claro, sempre tem, tá? Então aí o que acontece? Eu fiquei dos 18 aos 37 anos, ou seja, 19 anos brigando muito com a balança, gente. Eu chegava a 100 quilos, 105 quilos, voltava para 70 quilos. Isso como? Com remédio para emagrecer, gente. Eu tomava fórmulas para emagrecer. Eu ia em médicos, tá? Eu ia em nutricionista. Eu tentava fazer tudo certo e eu achava que aquilo estava certo da forma que eu fazia. Mas eu sempre pedia essa ajuda dos medicamentos que me fizeram muito mal, me levaram para UTI, né? Uma sequência de coisas aí que foram acontecendo. Enfim, foram 19 anos brigando muito com a balança, engordando muito,
emagrecendo muito, engordando muito, emagrecendo muito, engordando 3 vezes mais do que eu tinha emagrecido. E aí o que aconteceu? Eu conheci os produtos. O meu processo todo para chegar em 56 quilos emagrecidos foi 4 anos. Não foi 4 dias e nem 4 meses. Quando eu falo isso, as pessoas acham um absurdo. Ai, Deus me livre, 4 anos é muita coisa. Não é muita coisa, porque eu fiquei 19 anos para engordar. Ou seja, o processo de emagrecimento saudável foi muito mais rápido do que o tempo que eu levei para engordar. Tá? Então isso era só para fazer um apanhado geral, para a gente entender quando eu falo que emagrecer é muito mais rápido do que engordar. Porque quando a gente está nesse processo que a gente começa a engordar, a gente não se preocupa com o tempo, a gente não se preocupa com o investimento, a gente não se preocupa com o que a gente está fazendo. E quando a gente toma decisão, ou por algum motivo a gente quer emagrecer para entrar numa roupa, a gente preocupa com o tempo, a gente prioriza tempo e não qualidade, tá? Então, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é o que acontece. O nosso corpo, ele tem uma memória. Primeiro ponto, tá? Nosso corpo, ele tem uma memória. Ou seja, o peso que a gente fica mais tempo, prestem atenção, o peso que a gente fica mais tempo é o peso que o nosso corpo tenta manter, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, é muito mais rápido emagrecer do que engordar. Terceiro ponto, nosso corpo, ele precisa, gente, tentar entender a situação e reverter a rota metabólica que ele está acostumado. E que rota metabólica é essa que ele está acostumado a armazenar? Ele acostumou, tá? Ele foi para aquela zona de conforto aonde ele armazena todo o tempo. Então, ele vai ter que reverter essa rota. Aí eu sempre costumo brincar. Imaginem um caminhão carregado, tá? Numa ladeira e ele ter que frear bruscamente e voltar. Isso não acontece, né, gente? Se ele tentar reverter a rota que ele está, na velocidade que ele está, numa ladeira e carregado, extremamente pesado, vai acontecer um acidente muito grave. E com o nosso organismo não é diferente, tá? Então, o que vai acontecer? Nós precisamos entender e ter carinho com o nosso organismo. Nós ficamos anos fazendo coisas erradas. Então, agora nós não podemos querer que o nosso organismo obedeça em uma semana, do dia para a noite. Outro ponto importante. O peso, ele não é tão relevante no nosso processo de emagrecimento. A gente precisa acompanhar fotos, tire fotos, sempre com a mesma roupa para você ver como ela está ficando no seu corpo. Tire medidas, porque as medidas vão mostrar a sua evolução. As medidas vão mostrar o que você está reduzindo de gordura corporal, e isso é emagrecer. O peso na balança, ele pode variar do período da manhã até o período da noite. E isso é normal no nosso organismo. O nosso organismo é vivo e ele trabalha o tempo todo. O peso na balança vai ter alimentação, vai ter a parte líquida do nosso corpo, todos os fluidos, todos os nossos órgãos, a retenção de líquido conforme a alimentação que você teve nesse dia. Então é um todo. Não se preocupem com o peso. Quando o seu corpo achar que ele tem que descer o peso, ele vai descer. Então, Alessandro, o que eu posso fazer para ajudar no meu processo de emagrecimento, para potencializar o meu emagrecimento? Primeiro, mudar os hábitos. Comer comida de verdade. Tomar muita água, gente, ó. É o dia inteiro assim, tá? É muita água. Só porque eu quero emagrecer? Não, de maneira nenhuma. É porque o meu corpo precisa de água para trabalhar. Sem água, o nosso corpo não trabalha. Então, se você não fornece a quantidade de água adequada para o seu organismo, você começa a reter líquido.
Olha só que interessante, o jeito que o nosso organismo trabalha. E o nosso organismo é muito inteligente, tá? Então a gente precisa de água. Ofertar mais vegetais, pelo menos 5 porções ao dia entre frutas, verduras e legumes. Ofertar muita proteína para o nosso organismo, porque manter músculos para o nosso corpo é muito caro. O que é o caro? Para o nosso corpo manter a nossa massa muscular, ele gasta muita caloria, ou seja, quanto mais massa magra a gente tem, mais o nosso corpo tem capacidade de queimar. E isso é muito importante. Quanto mais proteína a gente tem na nossa alimentação, e não é exagero, tá, gente? É a quantidade ideal de proteína. A gente vai fazer uma live, eu vou explicar isso para vocês também, que é de 1 a 2 gramas por quilo que nós precisamos por dia. Por exemplo, uma pessoa de 50 quilos, ela precisa de 50 gramas a 75 gramas de proteína por dia. Isso não quer dizer de carne, tá? Então, por exemplo, um ovo tem em média 6 gramas de proteína. 100 gramas de carne bovina tem em média 25 gramas de proteína. Ou seja, uma pessoa de 50 quilos, para ficar na média mínima de proteína por dia, ela teria que no mínimo comer 200 gramas de carne bovina ao dia. Então a gente já começa a pensar que a gente nunca atinge a nossa meta de proteína, porque não é fácil, tá? Então, como é que a gente vai potencializar o nosso processo de emagrecimento com os produtos Marita? Primeiro produto, Burn. Por que Burn? Primeiro, o Burn tem psyllium microencapsulado. O nosso psyllium, por ser microencapsulado, ele não faz gel na xícara. Ele só vai abrir a mucilagem, que é o gelzinho, lá no nosso estômago, quando ele tiver contato com o ácido clorídrico, que é o ácido gástrico, tá? Então, quando ele chega lá no nosso estômago, ele vai fazer uma gelatina e vai preencher uma quantidade do nosso estômago. Isso faz com que a gente coma menos. É o primeiro ponto. Então, a gente vai ter uma forma mecânica de reduzir a ingestão calórica. Isso já ajuda muito. Segundo ponto, ele vai limpar o nosso intestino, possibilitando que o nosso intestino não fique intoxicado, não intoxique o nosso organismo e melhore a absorção dos nutrientes da nossa alimentação. Terceiro ponto, a Garcinia que tem aqui, tem o HCA, que é o ácido hidroxicítrico. O que ele faz? Ele olha para o nosso organismo e chega lá e fala assim para o hipotálamo: pode parar de compulsão. Você não precisa beliscar o dia todo. Você não precisa mais armazenar nada. Você já tem estoque suficiente. Pode começar a queimar o que você guardou. Primeira coisa que vai acontecer aqui, tá? E isso vai ajudar o quê? A reduzir a compulsão alimentar e também a reduzir a vontade por doce. Como eu tomo Café Marita Burn para potencializar para o meu processo de emagrecimento? Junto ao meu pequeno almoço, 30 minutos antes do almoço, e o ideal é que você tome a última dose do Café Marita Burn às 18, no máximo 19 horas. Por quê? Faz mal tomar à noite? Não, não é que faz mal tomar à noite. Mas à noite a gente não precisa mais acelerar o metabolismo, a gente precisa desacelerar para que a gente possa descansar, porque o sono reparador é extremamente importante no processo de emagrecimento, porque é lá que os nossos hormônios da saciedade, da queima, vão ser estabilizados, equilibrados, que é a grelina e a leptina. Então, se a gente não dorme bem, consequentemente a gente engorda ou não consegue emagrecer, tá? Então, o ideal é não ultrapassar as 19 horas, porque depois desse horário a gente já precisa baixar a bola para dormir. Combinado? Alessandra, eu já estou tomando Burn. Eu queria acentuar mais o meu processo de emagrecimento. Aí vem o pulo do gato. Eu vou acrescentar 2 doses de Café Marita Verde por dia.
Alessandra, mas eles fazem a mesma coisa. Nananina, não fazem. O café Marita Verde, o ácido clorogênico, ele inibe a liberação de glicose por duas vias no organismo. A glicose intestinal e a liberação de glicose do fígado. Quando isso acontece, o nosso corpo é obrigado a pegar a gordura que ele tem acumulada e usar como fonte de energia. Ele é obrigado a fazer lipólise. Como é que eu vou fazer isso? Você pode misturar na xícara uma dose do Burn com uma dose do café Marita Verde no café da manhã, por exemplo. E pode deixar uma dose do café Marita Verde para as 15 horas, por exemplo. Lá no meio da tarde, deu vontade de tomar um cafezinho, a gente toma o café Marita Verde. Ou existe outra forma também de tomar os dois juntos, que é o protocolo 2x2. Como que isso funciona? A gente separou as doses do café de uma forma que ele ative o seu metabolismo durante todo o dia. Como que isso funciona? O pico da cafeína no nosso organismo é de 1 hora. Então, 1 hora depois que a gente toma café, a gente tá lá em cima e isso começa a cair. Então, a gente distribui as doses de café de uma forma que ele faça o nosso corpo aumentar o metabolismo durante todo o dia. E também em horários específicos, que vai fazer o bloqueio, né, do excesso de carboidrato e de gordura da nossa alimentação. Então, como que funciona isso? No pequeno almoço, café Marita Verde, sempre acompanhado de algo, tá? Um iogurte natural, uma fruta, um queijo. No café da manhã, café Marita Verde. 30 minutos antes do almoço, café Burn. Às 15 horas, café Marita Verde. E aí a última dose, até às 19 horas, Burn. Dessa forma, nós vamos ficar com o nosso metabolismo ativado durante todo o dia e à noite a gente já cessa esse pico, né, do metabolismo acelerado para que a gente possa repousar e o nosso organismo fazer o que é necessário. Outra questão, Alessandra, eu gosto muito de doce. O que eu posso fazer além dos cafés? Eu tenho um horário que eu sou compulsivo. Acrescente uma dose do Marita Cappuccino Fit, porque ele é cremoso, ele é aconchegante e como ele tem o cacau, ele supra essa necessidade do doce. Então coloque uma dose do Marita Cappuccino Fit no horário que você acha que você é mais compulsivo. Se for no período da manhã, já misture ele com café verde no seu café da manhã e aproveite toda a saciedade que ele vai te dar no período da manhã. Se você é mais compulsivo no período da noite, misture ele com o Burn na última dose do Burn, às 19 horas, por exemplo. E aí você vai experimentar a saciedade, né? E a redução dessa vontade de comer doce ou alguma comida muito calórica no período noturno. Então o ideal é sempre a gente colocar ele no período em que a gente sabe que a gente é mais compulsivo, ou que fica ansioso, ou que está ocioso, né, já dentro de casa e fica procurando algo para beliscar. Então a gente coloca o Marita Cappuccino Fit nesse horário e pode perfeitamente ser misturado junto à dose do outro café se estiver próximo ao mesmo horário. Aproveitando o ensejo, quando eu falei da gente aumentar a quantidade de proteína consumida no dia, tanto o nosso Marita Cappuccino Fit ajuda muito a aumentar a nossa ingesta de proteína, uma vez que ele tem por dose 3 gramas, tá, de colágeno hidrolisado, que é proteína, e também Marita Colágeno, porque ele tem 6,1 gramas. Então, se eu tomar uma dose do cappuccino diariamente e uma dose já do nosso Marita Colágeno, eu já vou estar suprindo quase 10 gramas de proteína no dia. E de repente, né, eu falo até por mim, é muito mais fácil eu consumir proteína de uma forma líquida
do que uma forma sólida. Então vai me ajudar muito aí a completar a minha cota de proteína diariamente, tá bom? E aí, Alessandra, eu não tenho tempo de fazer tanto café, não gosto tanto de café, já estou tomando burn, como que eu faço para acelerar isso? Você pode usar Marita Green. Pode ser Marita Green Pectina, pode ser Marita Green Zero. Como que eu vou usar? 2 unidades, 30 minutos antes das principais refeições. Né? De repente, para quem trabalha o dia inteiro e é mais complicado mexer com essa questão de fazer café, pode usar o Marita Green em substituição ao café verde, tá, gente? Para ajudar mais ainda a potencializar o nosso resultado no emagrecimento. E não menos importante, aliás, muito importante, colocar Marita Stevia no dia a dia e ir reduzindo o açúcar até zerar. Deixa açúcar para sair da rotina, um dia que for reunir com os amigos, que for forar uma festa, né? Deixa isso só para alguns dias aí, um dia ou outro na semana. No dia a dia, use Marita Stevia na sua alimentação. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, você vai ver que vai fazer uma diferença muito grande no seu processo de emagrecimento, né? E lembrando sempre que você precisa pensar mais na sua transformação corporal do que seu peso na balança. Bom, eu não tô conseguindo olhar os comentários. Assim que eu finalizar aqui, eu já volto aqui na live e respondo vocês, tá? Vou ficando por aqui, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e até terça-feira que vem.